Pessoal, tudo bem? Na aula dessa semana a gente vai estar falando sobre a reportagem, né? Que é um estilo de texto jornalístico. Mas antes da reportagem se transformar num texto escrito, que a gente vê lá num jornal, que a gente vê na internet, online e tudo mais, primeiramente ele foi uma entrevista, né? Esse jornalista foi em algum lugar, entrevistou alguém, fez perguntas sobre o tema que ele queria colocar no texto. Ele juntou todas essas informações e aí ele transformou isso numa reportagem que a gente vai ver agora, tá? A reportagem que a gente vai estudar está falando sobre o coronavírus e sobre o que aconteceu esse final de semana, de algumas mudanças que aconteceram aí no decreto municipal aqui de Curitiba, do fechamento de alguns estabelecimentos, né? Vocês devem ter visto aí que a gente teve vários problemas com bares, restaurantes que estavam aglomerando pessoas, né? E o número de pessoas doentes acabou aumentando, infectadas acabou aumentando, e aí a prefeitura baixou um decreto aí que vai trazer algumas informações sobre isso. É isso que a gente vai estar lendo nessa reportagem, tá? Na sequência aqui, eu vou estar mostrando para vocês algumas expressões que são bem específicas desse tipo de texto jornalístico e que a gente usa também no nosso dia a dia, na nossa fala, em outros estilos de texto, né? Mas que a gente vê muito em reportagens, em textos jornalísticos. E aí a gente vai estar analisando parte por parte desse texto para a gente poder entender como é que se constrói, como é que se estrutura uma reportagem, tá ok? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender qual que é a estrutura da reportagem, né? Ela sempre vai ter lá no topo, em letras maiores, né, para destacar o título, que a gente chama de manchete. A gente já estudou isso aqui o ano passado, a gente está revisando e agora esse ano a gente vai estudar de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, a intenção da manchete é sempre destacar a informação, é chamar a atenção do leitor para que ele queira ir lá no jornal e ler o resto da reportagem. Então, ela sempre tem que ser alguma informação diferenciada, né? Trazendo no título algo que seja destaque, que chame a atenção do leitor. A gente tem logo abaixo sempre o autor, que é a pessoa que vai ter escrito esse texto. Nos textos online, os que a gente encontra na internet, a gente vai ter a data e vai ter a hora também que aquele texto foi publicado, que aquela reportagem foi publicada, tá? E no corpo do texto, quer dizer, na sequência ali das informações, a gente vai ter todos os detalhes sobre aquela notícia, né? Que pode ser utilizado através de falas dos entrevistados, com depoimentos, com as informações que o jornalista recolheu, e detalhes, e também pode ser utilizado imagens para que a gente possa entender a reportagem, tá? Eu separei aqui alguns termos de referência, algumas conjunções que são bem comuns de serem utilizadas num texto jornalístico, né? Vocês vão ver depois ali na próxima imagem que eu separei esses termos em cor azul para que a gente possa entender melhor o que a gente está acontecendo e qual é a função de cada um deles, né? O tema central dessa reportagem, como eu já falei lá no começo do vídeo, é explicar por que foi criado um sistema de alerta laranja para o coronavírus em Curitiba. Então, por que foi baixado um decreto mudando a abertura aí de alguns estabelecimentos, tá? Aqui nessa imagem, então, a gente já vai ter uma parte do texto, né? A primeira parte do texto com aquelas informações que eu falei para vocês. Então, a gente tem ali no começo, né? O título da reportagem, que é Alerta Laranja foi acionado para tentar evitar colapso nas UTIs de Curitiba. O autor é o Leonardo Coleto. O texto foi retirado do jornal Tribuna do Paraná ontem, dia 15/6, às 11h57. Então, a gente tem a manchete e tem o autor. Então, vamos ao texto. Se não fosse adotado o alerta laranja, que decretou o fechamento nesta segunda-feira 15 de estabelecimentos de atividades não essenciais, como academias, bares, restaurantes, igrejas e clubes esportivos, Curitiba chegaria ao ponto de não ter mais UTIs para atender os pacientes com Covid-19. É o que enfatizam a secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcia Rossulac, e o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o médico curitibano Clóvis Arnes da Cunha. Ambos fazem ainda outro alerta grave. E esta será uma das piores semanas da pandemia do coronavírus em Curitiba, o que exige atenção de toda a população. De acordo com o último boletim do coronavírus de sábado, 13, a capital chegou a 74% de ocupação das UTIs de Covid-19,
o que fez a prefeitura tomar medidas drásticas. Nos últimos dias, os casos da doença praticamente triplicaram. Em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná da RPC, nesta segunda-feira, tanto a secretária municipal de saúde quanto o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia foram enfáticos em afirmar que as restrições são necessárias para que o sistema de saúde da capital não entre em colapso. Além do fechamento de estabelecimentos, o que vem gerando protesto de empresários, as autoridades de saúde são irredutíveis ao afirmar que a população também deve cumprir seu papel. Para isso, as pessoas devem seguir as regras sanitárias de isolamento social, distanciamento de 1,5 metro para outras pessoas, uso de máscara e de álcool gel, além da lavagem constante das mãos. Então, a gente tem aqui algumas informações bem importantes, como eu falei. Primeiro, antes do jornalista escrever o texto, ele fez uma reportagem, ele fez uma entrevista, aliás. E aí ele entrevistou aqui duas pessoas, né, da área de saúde, um médico e a secretária municipal de saúde de Curitiba. Então ele buscou informações dessas duas pessoas que são técnicos, né, no assunto, que compreendem o assunto, né, da doença do coronavírus. E ele buscou essas informações. E nós temos como segunda informação as datas em que essas entrevistas foram feitas, né? E o porquê que esse texto foi escrito. O tema central de um texto é sempre a informação do motivo. Por que o texto foi escrito? Por que aquele texto jornalístico precisou ser escrito? Então a gente vê aqui que o tema central, que o assunto principal, é falar sobre o alerta laranja, mas o motivo de ter sido criado o alerta laranja é o fato das UTIs estarem muito cheias e a preocupação do município em relação a isso, né? Aqui então a gente vai ter a segunda parte do texto, que é o complemento da primeira parte. Na primeira parte a gente viu quais os motivos para o texto ser escrito, com quem o jornalista falou. Ele foi utilizando os termos ali em azul, como eu falei, que são as conjunções e os termos de ligação, para ir ligando um parágrafo ao outro. Vocês devem ter percebido isso também, né? Aqui ele faz um complemento daí, trazendo informações sobre o número de casos, né? Para poder explicar e deixar bem claro para as pessoas qual o real motivo de ter criado esse alerta laranja, né? Então, ali, segundo Márcia, um grande esforço foi feito desde os primeiros casos de Covid-19 em março, com o objetivo de achar a curva de contaminações. Mas a partir de 28 de maio, logo depois que o comércio, como shoppings, mesmo as academias, voltaram a funcionar, todos os sistemas de alerta da prefeitura apontaram para a bandeira laranja. Tivemos 540 casos novos na última semana, enquanto antes tínhamos em média 140 casos. O número de óbitos também saltou de uma média de 6 por semana a 34 nos últimos dias, disse a secretária. Então aqui o que o jornalista fez? Ele utilizou as falas que ele retirou da entrevista que ele fez com essas pessoas para realmente reafirmar as ideias que estavam sendo colocadas. É sempre importante, quando você está falando de reportagem, colocar as falas das pessoas, né? Que isso dá mais credibilidade para o texto. Afinal de contas, a notícia ela é retirada de uma informação da realidade das pessoas. Então, as pessoas querem ter certeza que aquilo realmente é verdade. Então, colocar as falas é importante por causa disso. Aí ele continua trazendo algumas informações sobre o que vai acontecer se as pessoas não fizerem essas mudanças, né? E ele finaliza o texto, então, voltando lá no começo, que ele retoma a questão das UTIs, que era o motivo principal do texto ser escrito, para finalizar o texto, né? Então a gente vê que primeiro ele apresentou as informações, o motivo de por que o texto foi escrito, complementou todas essas informações, né, com falas e com outras, com dados estatísticos, tudo mais, e ele finaliza o texto daí, retomando o começo do texto para reafirmar a ideia da necessidade do alerta laranja, tá? Ali ele escreve assim: além da ocupação das UTIs, né, então, além de todos esses motivos que já foram apresentados no texto, para finalizar ainda tem isso. Seguem vermelhas a taxa de replicação da doença e a mortalidade. O alerta laranja gerou descontentamento de empresários que prometem um protesto contra a medida nesta segunda-feira. Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da semana, né? Estamos chegando na aula 13, tá? Essa semana a gente vai estar trabalhando com o texto poético, as características desse texto poético e como que a gente faz para fazer a interpretação desse estilo de texto, tá?
Uma coisa que é bem importante a gente entender sobre o texto poético, que ele é um tipo de texto, é um estilo de texto que vai falar muito de sentimentos, mas ele não vai expressar esses sentimentos de forma tão direta quanto a gente costuma ler em outros textos, em contos ou em crônicas, né? Textos que a gente já estudou, ou lendas ou fábulas. Ele vai usar uma linguagem mais subjetiva. O que é a linguagem subjetiva? É aquele tipo de texto em que o autor vai usar determinadas palavras, vai usar principalmente muitas figuras de linguagem, tá? Usando palavras, mas com outros significados. Então ele usa uma determinada palavra, mas ele vai querer dar um novo sentido para aquela palavra. Como que ele faz isso? Através dessas figuras de linguagem. A gente vai analisar uma música, tá? Do Claudinho Bochecha, e vocês vão poder perceber essas características do texto poético nessa música também. Então, toda vez que a gente falar em texto poético, a gente precisa pensar no seguinte: a gente está falando de sentimento e a gente está falando de qualquer texto que esteja dividido em estrofes, em versos, tá? Então, uma música, antes dela ser uma música, ela é um texto poético, porque ela foi escrita em versos e muitas vezes com algumas rimas também e dividida em estrofes, tá ok? Então, vamos lá. Uma coisa que é bem importante a gente entender do texto poético, que a gente está relembrando, na verdade, a gente já estudou isso, né? Vocês já devem ter estudado isso o ano passado, ou no sexto ano, ou até mesmo lá no primário já devem ter ouvido falar disso. Que no texto poético, o narrador ele tem um outro nome, né? No texto narrativo a gente tem o narrador, que é quem conta a história, que pode ser o personagem, ou pode ser um narrador observador. E no texto poético, esse narrador é chamado de eu lírico, tá? Ou sujeito do poema, sujeito poético. Então pode ser usado sujeito poético ou pode ser chamado eu lírico. É essa pessoa que vai ser a voz do poema. Ela que vai estar falando dos sentimentos no poema, que não é o autor. O autor pode estar falando da vida dele, mas quando a gente lê um texto, a gente tem que esquecer o que aconteceu na vida do autor, tá? O autor é quem escreve e quem está sentindo ali naquele texto é o narrador, que a gente chama de eu lírico. Uma outra coisinha. O texto poético, vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, ele é dividido em versos, que é cada linhazinha daquela do poema. Eu vou estar colocando aqui do lado, né, na tela para vocês entenderem. O verso é cada linha do poema e a estrofe é cada divisão de versos, cada conjunto de versos que a gente tem. Aí a gente chama isso de estrofes. Cada vez que eu coloco um número de versos, pulo uma linha e começo uma estrofe nova, essa daí são as divisões de estrofes. E a forma de escrever esses versos são diferentes. Cada quantidade, cada conjunto de estrofes que eu coloco ali no meu texto, ele tem nomes específicos, tá? Então a gente tem lá o monóstico, que é quando eu tiver um poema com uma única linha, um único verso. Aí eu tenho a parelha ou dístico, que são 2 versos. O terceto, que são 3 versos. A quadra, que são 4 versos. A quintilha, que são 5 versos. A sextilha, que são 6 versos. O sétimo, que são 7 versos. A oitava, que são 8 versos. A nona, 9 versos. E a décima, que são 10 versos. Então são nomes que são bem parecidos com o significado, né? Com o número de versos que a gente vai encontrar ali numa estrofe, tá? Quando a gente tem poemas que são seguidos, por exemplo, de 2 tercetos, uma estrofe com 3 versos, com 3 linhas, e 2 estrofes com 4 linhas, com 4 versos, a gente chama isso de soneto. Então tem um nome específico para esse tipo de poema, tá? A rima é quando a gente tem a combinação de palavras que têm sons parecidos, tá? Para criar uma sonoridade, um significado diferente. Pode até ser que o autor, por exemplo, tenha colocado essas palavras em conjunto de rimas para criar uma musicalidade, para que quando a gente lê o texto tem uma musicalidade, mas pode ser também só para criar um novo sentido, um novo significado, tá? A gente vai ver aqui na tela também alguns exemplos dessas rimas, né? Na própria música do Claudinho Bochecha. E a gente vai estudar também uma figura de linguagem, que é a metáfora. Também pode ser chamada de comparação, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas duas palavras para essa figura de linguagem. Ou comparação ou metáfora, que significa a mesma coisa. Que é quando eu uso comparação de significados para criar um novo sentido. Como a gente vai ver aqui no exemplo, ó. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Então ele usou a palavra como, né? Para poder comparar esses dois significados. Comparar a felicidade com as características que ele colocou na natureza ali, que é a gota de orvalho numa pétala de flor. Quem não sabe o que é orvalho, é aquela aguinha que fica nas plantas
quando amanhece o dia, né, principalmente quando tem geada, às vezes o orvalho congela, é aquela aguinha que fica em cima da planta, tá? Então, sempre que eu tiver uma comparação ou metáfora, eu vou ter uma expressão para poder fazer essa comparação aqui, como a gente está vendo aqui no exemplo, que ele usou a palavra como, né? Então, a felicidade, no caso, seria o sentimento, que é o novo significado que ele criou, né? E a comparação seria da gota de orvalho da pétala de flor no sentido de delicadeza. Então, o que ele quer dizer? Ele usou as palavras a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Mas, na verdade, ele quer dizer o quê? Que a felicidade é um sentimento muito frágil, muito delicado, que pode ser que no momento ele exista, por exemplo, a gota de orvalho. De manhã, enquanto o sol não nasceu, aquela água está em cima da planta. Mas quando o sol nasceu e vier o calor, aquela água vai desaparecer, ela vai evaporar, vai secar, né? Então ele está comparando a felicidade com essa gota de orvalho, que é algo muito sensível. Qualquer fenômeno da natureza que surgir, ou qualquer coisa que acontecer na nossa vida, pode fazer com que a felicidade acabe. Então ele faz essa comparação. Mas ele não usou as palavras frágil ou as palavras sentimento. Mas quando ele utilizou as palavras dessa forma, a gente viu que ele quis dizer isso. Entenderam então o que é a figura de linguagem? É usar determinadas palavras, mas para gerar um outro significado, um outro sentido, tá? Aí na letra da música, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês também na tela, de trechos em que a gente tem tercetos, quintilhas e quadras, tá? Que essa música aqui, a versão dela foi cantada pela Adriana Calcanhoto, que eu acredito que poucos de vocês devem conhecer, né? Vocês são muito novinhos, mas talvez já tenham ouvido ela cantar essa música, mas não sabe quem é. E a gente tem na música, então, esses 3 exemplos aí de estilos, né, de versos, tá? De estrofes, aliás, estilos de estrofes. A gente tem primeiro ali as rimas, já na primeira estrofe a gente tem um exemplo de rima. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Então a expressão asa e brasa rimando, sou eu assim sem você. Então a gente tem 3 versos, né, que a gente chama de tercetos, que é o exemplo que vocês podem verificar aqui na música. Aí depois, lá na terceira estrofe, a gente tem: por que é que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Então assim e fim, a rima de novo. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes, mais uma rima, vão poder falar por mim. Aí a gente tem lá no final uma rima, ó, a palavra sim, a palavra fim e a palavra mim. E essa composição de estrofes aqui a gente chama de quintilha. Por quê? Porque tem 5 versos, né? E o último estilo que a gente tem nessa música, que são as quadras, que são 4 versos juntos numa única estrofe. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Então eu tenho aqui de novo as rimas, castigo e comigo, e eu tenho a composição, o conjunto dessa estrofe chamada de quadras, porque eu tenho 4 versos, tá? Essa semana a gente vai estar estudando mais 3 figuras de linguagem, que na sequência aqui do vídeo eu vou estar explicando para vocês, tá? E a gente vai perceber que as figuras de linguagem não são utilizadas só em poemas ou em letras de música, como a gente estudou na semana passada, mas também eles podem ser estudados em outros gêneros de textos que a gente vai ver aqui nos próximos slides que eu vou mostrar no vídeo, tá? Qualquer dúvida é só pedir ajuda. Até semana que vem. Tchau! Então vamos para as nossas figuras de linguagem dessa semana. A primeira delas é a hipérbole, tá? Que é uma figura de linguagem que expressa ideias exageradas. Então, quando a gente usa expressões de forma bastante exagerada, muito além do normal. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Chorou rio de lágrimas, né? Quer dizer, ninguém chora rio de lágrimas, é uma força de expressão, é uma maneira da gente dizer. Tinha 1000 ideias, quase morri de fome. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. E a última, vou morrer de tanto estudar. É importante a gente entender que nas figuras de linguagem, quando a gente usa essas expressões, a gente precisa também, dentro da frase, estar identificando qual que é a figura de linguagem, né? Não é a frase inteira que tem a figura de linguagem, são algumas expressões dentro da nossa fala, ou dentro da nossa frase, ou dentro do texto, que vão ter essas figuras de linguagem, né? Então a gente vê ali no primeiro exemplo, ó. Chorou, que seria a ação, e o rio de lágrimas é que seria a figura de linguagem. Tinha 1000 ideias, 1000 ideias é que seria a figura de linguagem. E quase morri de fome também
seria a figura de linguagem morrer de fome. Então, nunca é a frase toda que tem a figura de linguagem. São algumas expressões dentro da nossa fala, ou do texto, ou da frase. E é importante a gente compreender bem isso, tá? A nossa segunda figura de linguagem é a onomatopeia, que é algo que vocês também estão acostumados a ver em algumas animações, né, jogos e nas tirinhas, história em quadrinhos, a gente vê muitas onomatopeias. Elas são palavras que a gente utiliza para imitar sons ou ruídos, né? A gente tem aqueles exemplos, pou, que é barulho de soco, crash, que quebrou alguma coisa, boom, que explodiu ou que bateu em alguma coisa. Então a gente tem várias palavras que são utilizadas para expressar esses sons, como se a gente pegasse esses sons e escrevesse de forma por extenso, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, como eu falei, a gente tem um exemplo aqui numa história em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, em que a Mônica aparece ali, grrr, que a gente vê que ela tá com raiva, né, pelo que o Cebolinha tá fazendo. Aí ela faz um pou, que deu um barulho de soco, e depois a gente vê ali os passarinhos, as estrelinhas em volta da cabeça do Cebolinha, identificando que ele ficou machucado, né? Então essa é uma forma de utilizar a onomatopeia. Temos a onomatopeia também nas tirinhas, que é algo bem comum. Então a gente vê na primeira cena o pai do Cebolinha e o barulho, né, do tambor do Cebolinha, pum, bum, bum. Depois ele conversa ali com o Cebolinha, dá uma bronca nele pelo barulho que ele está fazendo. E o buá, que seria a identificação, a característica de que o Cebolinha está chorando, tá? Então essa é uma outra forma também de utilizar as onomatopeias. E o último exemplo de figura de linguagem, que é a prosopopeia, ou também mais conhecida como personificação, que é quando a gente utiliza características que são próprias de seres vivos e a gente atribui essas características a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Por exemplo, a felicidade entrou nas casas e a cidade despertou alegre. A felicidade não é um ser vivo, então ela não poderia entrar, ela não poderia fazer a ação de se movimentar e entrar em algum lugar, né? Então, por isso é uma personificação. Aí nós temos o outro exemplo de personificação, que seria enquanto o tempo acelera e pede pressa, que é o trecho de uma música do Lenine, né? Aquela música Paciência. Então o tempo não pode acelerar porque ele não tem pernas para acelerar. E nem pode pedir pressa, né? Porque ele não tem essa característica nele, porque ele não é um ser vivo, então ele não poderia cometer essas ações, tá? Então é isso que seria a personificação, é utilizar características que só um ser vivo poderia fazer, mas eu utilizo ela para seres que não têm vida, para seres inanimados. Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então vamos para a nossa próxima aula, aula 16, né? Aí das aulas online. Essa semana a gente vai estar trabalhando com o texto expositivo, né, que é mais um estilo de texto informativo. A gente já trabalhou com o texto informativo lá na notícia, na reportagem, e agora essa semana a gente vai trabalhar com outro tipo de texto informativo, que é o texto expositivo, tá? Qual que é a diferença básica aí? Tem uma pequena diferença entre o texto expositivo e o texto jornalístico, que seria a reportagem, tá? Na reportagem, lembrando, a gente tem a apresentação de um fato, de um acontecimento, de algo que teve uma data, que aconteceu na vida real, tá? No texto expositivo, apesar dele também trazer informações, ele não vai trazer um fato, tá? Ele vai trazer informações sobre um determinado assunto. E ele pode utilizar vários estilos de apresentação dessas informações, tá? Ele pode também trazer opiniões por meio de argumentação, por meio de questionamentos. Então a gente vai ver como que isso pode acontecer dentro de um texto, tá? A gente vai ver esse exemplo analisando um texto para a gente poder entender do que eu estou falando, tá? Então, o texto expositivo, basicamente, ele vai trazer informações específicas sobre um determinado assunto. Ele vai escolher. O nosso texto, por exemplo, ele vai falar sobre a gravidez e a sexualidade na adolescência. Então, ele vai trazer informações sobre esse tema. Ele pode utilizar vários estilos para estar colocando, para estar apresentando essas características dentro dessas informações, tá? Ele pode fazer isso através de textos polêmicos, como eu falei, através de argumentação.
mas ele também pode utilizar algumas formas, né, algumas maneiras diferentes de estar apresentando essas informações, tá? Ele pode trazer isso através de instruções, quando ele faz explicações de como que aquilo funciona, como que eu utilizo um determinado objeto, por exemplo, quando eu tenho isso em guias, em textos que fazem explicações, né, manuais, a gente tem esse tipo de texto expositivo, que seria um texto mais técnico, com explicações, informações mais técnicas sobre o funcionamento daquele objeto, tá? Então, uma das formas de trazer essas informações é através da instrução. A segunda forma seria apresentar essa informação discutindo o assunto, fazendo questionamentos, fazendo perguntas para o leitor para que ele possa pensar sobre aquela informação que ele está trazendo. A outra forma seria a descrição, quando ele vai descrever todos os detalhes daquela informação, como é que ela funciona, como é que aconteceu, de onde que ela veio e tudo mais, tá? A outra seria a definição, quer dizer, o significado. Que tipo de texto informativo em que eu vou encontrar esse tipo de significado? Nas enciclopédias, nos dicionários, eu vou ter uma palavra e eu vou ter uma informação detalhando o significado daquela palavra. Então, também é uma forma de texto expositivo, tá? O outro estilo de texto expositivo que eu vou ter é a enumeração. Eu posso apresentar vários fatos sobre aquele mesmo assunto. Eu posso também fazer comparações, né? Por exemplo, por meio de estatísticas, eu posso mostrar os dados aqui no Brasil, mostrar nos Estados Unidos, mostrar no Paraná, mostrar em Santa Catarina, para a gente poder fazer comparação de como que aquele assunto, aquele tema, aquela situação está acontecendo em vários lugares do mundo ou em vários estados diferentes do nosso país. E a última maneira seria o contraste, tá? Que é ele fazer também uma determinada... Não deixa de ser uma forma de comparação também, mas aí você vai ter posicionamentos contrários, tá? A comparação pode ser feita através de dados sobre o mesmo assunto, e o contraste é quando eu vou apresentar opiniões diferentes sobre aquele determinado assunto ou sobre aqueles dados. Por exemplo, eu posso ter utilizado um sistema de pesquisa que mostra que esses fatos têm essa porcentagem. Um outro sistema de pesquisa disse que aquele mesmo fato tem uma outra porcentagem, tem um outro número. Então seria ou seja, eu tô enroscando aqui a palavra, né? Seria um contraste entre esses mesmos temas, essas mesmas situações, esses mesmos dados, tá certo? Vamos ver como é que isso acontece no texto, tá? Então aqui a gente vai ter o texto que já no título a gente já consegue identificar o tema, que seria o assunto principal desse texto expositivo, né? Adolescência, sexualidade e gravidez. A adolescente chega e muitas vezes com ela as primeiras experiências sexuais. Quando o adolescente, seja ele rapaz ou moça, inicia sua vida sexual, raramente ele se prepara antes. A adolescente apaixonada, no momento de paixão desenfreada, esquece o mundo. E também esquece que o ato de iniciar a sua vida sexual implica em responsabilidades sérias, que, caso não sejam pensadas, pode trazer ao mundo uma nova vida, que seria um bebê, quando ela engravida, né? Aí ele começa a fazer alguns questionamentos, o autor. Será que então ela estará preparada para ser mãe? E o rapaz vai querer assumir a paternidade da criança? De quem é a culpa? Dos pais que não orientaram? Da irresponsabilidade dos adolescentes, que julgam saber tudo e não aceitam opiniões por nada? Pois é, neste momento ninguém tem resposta para nada, não é mesmo? A vida de uma adolescente muda radicalmente depois que engravida. Seu corpo muda, seus hábitos se alteram, suas responsabilidades aumentam, sua saúde tem que ser observada com cuidado. Gravidez na adolescência pode implicar em muitos problemas para a menina, como, por exemplo, riscos de parto prematuro, né? Então o bebê pode nascer antes da hora, anemia, hipertensão, diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que a mulher adquire só no momento em que ela está grávida, e isso pode causar riscos de morte para o bebê, e outros. Muitas meninas acabam em hospitais devido às complicações de abortos clandestinos. Estatísticas mostram que no Brasil 70% dos jovens iniciam a sua vida sexual antes dos 17 anos. E 17,7% das meninas tiveram seu primeiro filho entre 15 e 19 anos. De cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam a 8ª série e apenas 40 o ensino médio.
A evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes razões, incluindo violência e gravidez na adolescência. O país registra anualmente o nascimento de 300 mil crianças que são filhos e filhas de mães adolescentes. E aí, para finalizar o texto, ele traz alguns dados estatísticos. População de mulheres entre 15 e 19 anos no Brasil em 2010, eram 8.432. População de mulheres de 15 a 19 anos em Santa Catarina, era 269.017. E a população de mulheres entre 15 e 19 anos em Gaspar, que fica em Santa Catarina, era de 2.647 pessoas. Então a gente vê que o número, né, de mulheres que tem no país, aí no estado e também em outros estados, ele varia bastante, né, nessa mesma faixa etária, tá? Então vamos entender como que isso vai acontecer em cada parte dessas aí que eu comentei do texto, tá? Ali no momento da explicação, eu vou estar colocando, tá, aqui na tela para vocês, em algum canto aqui da tela, cada uma dessas partes que eu vou estar explicando para ficar mais fácil. Então, como eu falei lá no começo, dentro do texto expositivo, eu vou ter vários estilos, né, diferentes de apresentar essas informações. Lógico que no mesmo texto pode ser que eu não encontre todos esses estilos: instrução, informação, descrição, definição, enumeração, comparação ou contraste, tá? Eu vou encontrar alguns desses estilos, alguma dessas maneiras de trazer essas informações no meu texto. Isso vai variar de texto para texto. Nem sempre eu vou encontrar todas essas informações num único texto. Então, nesse texto que a gente vai analisar agora, a gente vai ver que a gente não tem todas essas informações, tá? A gente tem algumas delas. Por exemplo, aqui no nosso texto, a gente tem lá a primeira informação, né? A gente não tem instrução porque não é um texto técnico, não é um manual, não é um guia, né, de explicação de como funciona um determinado produto, mas sim é um texto informativo com informações sobre a adolescência e a gravidez na adolescência, como que acontece essa sexualidade nesse momento e por que as adolescentes estão ficando grávidas. E no título e no primeiro parágrafo a gente já tem essa primeira informação, que seria um dos estilos, quer dizer, apresentar a informação. A adolescência chega e muitas vezes com ela as primeiras experiências sexuais. Quando o adolescente, seja ele rapaz ou moça, inicia sua vida sexual, raramente ele se prepara antes. Então a primeira informação sobre esse tema é dizer que as adolescentes, quando elas se apaixonam, elas são levadas por aquela paixão, elas não pensam nas consequências, né? E é aí que acontece, se inicia a vida sexual e elas acabam ficando grávidas. Então o primeiro estilo que a gente encontra nesse texto é a informação. Depois a gente vai ter uma descrição, quer dizer, como que isso acontece. Quando os adolescentes se apaixonam e são levadas por essa paixão, o que acontece com elas, né? A gente vai ter a descrição desses fatos. Ela fica apaixonada e, consequentemente, inicia uma vida sexual sem responsabilidade. Quer dizer, não se cuida, não vai ao médico antes para ver se ela está saudável, se ela não tem nenhum problema de saúde, que métodos preventivos ela utilizaria, todas essas questões, né? Então ele faz uma descrição desses fatos que acontecem com a adolescente quando ela começa a se apaixonar e pensar na vida sexual. Na sequência, ele vai trazer a argumentação. Lembra que eu falei que em alguns assuntos, quando o tema é polêmico, por exemplo, a gravidez na adolescência é um tema bastante polêmico que a todo tempo a gente está ouvindo as pessoas conversarem, falarem sobre isso, discutirem sobre isso, então é um tema bastante polêmico, né? As pessoas estão sempre discutindo sobre quando começar, se não deve começar, se deve se manter virgem, se não e tudo mais, se deve esperar o casamento. Todas essas questões são questões polêmicas. O que é uma coisa polêmica? É quando muita gente discute vários pontos de vista diferentes sobre aquele determinado assunto, isso se torna uma polêmica, tá? Então aqui ele vai utilizar um outro estilo. Depois que ele trouxe a informação e trouxe a descrição, aí ele vai trazer algumas argumentações por meio de questionamentos. O que são questionamentos? É quando o autor começa a fazer perguntas para o leitor, tá? Então ele fala lá, será que então ela estará preparada para ser mãe? E o rapaz vai querer assumir a paternidade da criança? Então a adolescente precisa pensar nessas coisas, né? Ela se apaixonou, ela começou a vida sexual sem se prevenir, sem responsabilidades, daí será que o rapaz vai assumir? Será que ela está pronta para ser mãe? E aí ele começa a colocar de quem que é a culpa? É dos pais? É da adolescente que não procurou informação? Então ele traz esses questionamentos. Ele usa
a argumentação, né, fazer a reflexão do leitor por meio desses questionamentos, tá? Depois ele vem para a enumeração dessas perguntas. Então ele vai citar várias informações que vão responder esses questionamentos que ele fez anteriormente. A vida de uma adolescente muda radicalmente, né? Então ele fala das mudanças que vão ocorrer quando você tem um filho na gravidez. O corpo muda, os hábitos, ela pode ter doenças, né? Então ele vai enumerar vários fatos. O que é enumerar? É trazer várias informações, uma lista de informações sobre aquele assunto, tá? Sobre o fato de gravidez na adolescência precoce. Aí ele traz as informações estatísticas, né? Sobre qual idade que as adolescentes têm ficado grávida, porque que elas não terminam o ensino médio, não terminam os estudos, o número de crianças que nasce dessa gravidez precoce. E aí ele finaliza o texto com a comparação com os dados estatísticos, que foi o que eu li ali no final do texto, tá? Uma comparação ali entre a população de mulheres em cidades diferentes ali, estado e cidades diferentes, tá? Então, esse é um texto expositivo. Então, a gente tem, dentro do texto informativo, como eu já falei, vários tipos de texto. Eu tenho o jornalístico, que seria a reportagem e a notícia, e agora eu tenho um outro tipo de texto informativo, que seria o texto expositivo. Naquela atividade 12, que vocês tinham que fazer a produção da reportagem, muitos alunos fizeram essa confusão aqui. Em vez de fazer uma reportagem, escrever um fato, que tinha uma data, que tinha um lugar, por que tinha acontecido, que pessoas que estavam envolvidas, fizeram um texto informativo. Conseguiram perceber agora que tem uma diferença? Nas informações, eu não vou ter um acontecimento datado, quer dizer, com uma data que aconteceu com alguém. É algo generalizado, é uma informação genérica sobre o mesmo assunto e eu posso fazer essas comparações, posso fazer essas descrições, né? Eu posso apresentar essas informações de formas diferentes, mas eu não vou ter um fato que aconteceu com uma determinada pessoa numa determinada data. Então essa é a diferença do texto expositivo e do texto jornalístico, que seria a reportagem, tá? No texto expositivo eu não vou ter um fato com uma data. Na reportagem eu preciso ter uma data de algo que aconteceu com alguém em algum lugar e por que aquilo aconteceu. Deu para entender a diferença? Tá?